Quando a gente fala de classificação das Constituições, galera, classificação é sempre assim. Sempre tem em mente o seguinte: o que eu vou falar vale para o direito constitucional, vale para qualquer direito que eu vou falar agora. Ok? É o seguinte: toda classificação ela tem um critério de análise. Né? Eu posso comparar o meu celular e esse mouse e perguntar o seguinte: o celular e o mouse são iguais? Eu estou comparando. Você vai falar assim: não, são diferentes. Eu vou falar: não, são iguais. Porque se eu pensar no critério de objeto sólido. Opa, até avançou aqui sem querer. Se eu pensar aqui no critério objeto sólido, ambos são objetos sólidos. Então, na classificação objetos sólidos e objetos líquidos, os dois são objetos sólidos. Entenderam? Beleza? Então, a depender do critério, eu posso classificar de forma diferente. Agora, quanto à função, o mouse e o celular têm a mesma função? Pronto, aqui. O mouse e o celular têm a mesma função? Não, quanto à função, eles são diferentes. Então, o mouse tem uma função, o celular tem outra função, ok? Então, toda vez que eu falo de classificação, eu estou elegendo um critério de análise e aí eu posso chegar a conclusões diferentes, beleza? Então, o tema é classificação das constituições, legislação pertinente, julgados, não tem especificamente, porque é um tema super doutrinário. No final, questão de concurso e resumo. Então, quanto ao conteúdo, galera, a Constituição pode ser formal ou Constituição material. Constituição formal é a Constituição que está redigida num texto, ela é apresentada num texto formal e não se preocupa com o que o texto diz. O texto pode dizer A, pode dizer Y. O texto pode dizer, por exemplo, que, vou dar um exemplo esdrúxulo, tá bom, gente? Que a partir de agora, no Brasil, só pode ser comercializada a madeira de lei. Inventei na minha cabeça aqui agora, porque eu olhei pro meu quadro, vi uma moldura de madeira, inventei aqui agora. Galera, se a Constituição disser que no Brasil só pode ter madeira de lei, é uma norma constitucional, mas é uma norma constitucional meramente formal. Por quê? Porque isso não é um assunto constitucional. Isso não é uma matéria propriamente constitucional. Então, Constituição formal são as normas que formalmente foram inseridas no texto. Constituição material, aí sim, são os temas propriamente constitucionais. E quais são os temas propriamente constitucionais, galera? São 3 temas propriamente constitucionais: organização do Estado, organização dos poderes e direitos fundamentais. Então, quando eu digo, por exemplo, a organização do Estado, que o Brasil é uma federação republicana, isso é a organização do Estado. Quando fala, por exemplo, que nós temos 3 poderes e coloca as funções de cada poderes, também coloca aquelas outras instituições essenciais à justiça, por exemplo, né? Outros órgãos constitucionais, você está falando ali de organização dos poderes, organização do Estado e dos poderes, e quando se trata ali dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, sociais, você tem ali outro tema essencial. Então são 3 temas essenciais: organização do Estado, organização dos poderes e direitos fundamentais. Quanto à forma propriamente dita, a Constituição pode ser escrita e Constituição não escrita. A Constituição escrita é aquela que está registrada num único documento. A Constituição não escrita, ela pode estar em documentos esparsos, ela pode estar nos costumes. Então, na Inglaterra, por exemplo, você tem leis escritas esparsas que tratam de matéria constitucional e você tem diversos costumes constitucionais na Inglaterra. Então, lá, para todos os efeitos, é considerada uma Constituição não escrita. Ok? Quanto à estabilidade, mutabilidade, rigidez ou consistência, a gente vai falar em Constituição imutável, granítica, permanente, intocável. É aquela Constituição que não pode ser alterada de forma alguma. Ela pode ser substituída por outra, mas não alterada. Constituição superrígida é aquela Constituição que parte é rígida e parte é imutável. Então vamos entender o que é Constituição rígida. Constituição rígida, galera, é aquela Constituição que pode ser alterada, porém o processo de alteração da Constituição é mais rigoroso do que o processo de elaboração das leis comuns. Então o processo de elaboração, de alteração da Constituição é mais rigoroso do que o processo de alteração das leis comuns, ok? É uma Constituição rígida. Então a Constituição super rígida, parte é rígida, parte é imutável, ok? Há quem diga que a nossa Constituição ela é super rígida, porque nós temos toda a Constituição, ela só pode ser alterada por um processo mais difícil do que o da lei, né? A lei comum é maioria simples, a lei complementar é maioria absoluta. E a Constituição?
3/5, 2 turnos, tal. Né? Então é muito mais difícil. Só que há quem diga que as cláusulas pétreas seriam aquelas cláusulas imutáveis da Constituição. Então, nesse sentido, nós teríamos uma parte rígida e uma parte imutável. Então ela seria super rígida. É o que vai dizer a maioria da doutrina? Não, não é o que vai dizer a maioria da doutrina. A maioria da doutrina vai dizer que a nossa Constituição é rígida. E vai ficar na Constituição rígida. Beleza? Constituição, então, imutável já foi, superrígida já foi, rígida já foi. Constituição semi-rígida ou semi-flexível, parte é rígida, parte é flexível. E o que é flexível? Flexível é o contrário de rígida. Se eu falei que a rígida é aquela Constituição que não pode ser alterada pelo processo da lei comum, flexível é o contrário. É aquela Constituição que pode ser alterada pelo processo da lei comum. Então, se eu tenho um quórum simples lá de elaboração da lei, esse mesmo quórum altera a Constituição. Beleza? Então, a Constituição flexível, ou semi-flexível, melhor dizendo, ou semi-rígida, é aquela Constituição que parte é rígida, o resto é flexível, né? Como era a Constituição de 1824, por exemplo. A Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, a Constituição da monarquia, do império, era uma Constituição semi-rígida. Parte dela era rígida, o restante era flexível, poderia ser alterado por qualquer lei. E Constituição transitoriamente flexível é aquela Constituição que durante um período de tempo ela pode ser mudada como qualquer lei, mas depois ela se torna rígida. Então ela é transitoriamente flexível e depois se torna rígida. Beleza? Então, quanto à estabilidade já foi. Olha que interessante, né? Duas classificações que usam basicamente o mesmo nome, né? Quanto à ideologia predominante e quanto à ideologia, né? São duas classificações diferentes. Então, quanto à ideologia predominante, ou melhor, e aí eu botei em parênteses para ficar mais claro para você, quanto ao conteúdo ideológico, né? Enfim, quanto ao conteúdo ideológico propriamente dito. Aí eu tenho Constituição liberal ou social. Constituição liberal é aquela Constituição mais focada na liberdade individual, Constituição americana. Constituição social é aquela Constituição muito focada nos direitos sociais, na igualdade, por aí vai, como é o caso de boa parte das constituições europeias, como é o caso da nossa Constituição. A nossa Constituição ela tenta ser um equilíbrio, mas a nossa Constituição ela é uma Constituição social também, beleza? Quanto à ideologia ou à pureza ideológica, né, talvez seja o melhor sentido quanto à pureza ideológica, a gente vai ter a Constituição ortodoxa ou heterodoxa. A heterodoxa também chamada de eclética ou pragmática, né? Porque aqui o que acontece? A Constituição ortodoxa é aquela Constituição que tem uma linha ideológica clara, bem definida e que se segue por toda a Constituição, como é o caso da Constituição americana. É claramente a Constituição liberal, ok? Já a Constituição heterodoxa ou eclética ou pragmática é aquela Constituição que ela converge diversas ideologias dentro de si mesma. Então, por exemplo, galera, quando você olha para a nossa Constituição, e é a nossa Constituição, diz lá no artigo 1º, inciso 4, se não me engano, que fala dos fundamentos da República. Diz lá, por exemplo, o inciso 4 diz assim: os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Gente, valores sociais do trabalho e livre iniciativa são valores, tipicamente de liberalismo econômico, capitalismo, e valores sociais do trabalho, tipicamente de conteúdo mais social, né? Não vou falar tanto socialismo, mas mais social, né? Então você tem ali uma Constituição que tenta achar um ponto de equilíbrio entre valores que são de ideologias distintas. Então, nesse caso, eclética, beleza? Quanto à origem, a Constituição pode ser democrática, outorgada ou cesarista. Democrática, também chamada de promulgada ou popular, é aquela Constituição que foi elaborada a partir da vontade do povo, com a participação do povo. Então, ela foi elaborada a partir da vontade do povo, com a participação do povo, ok? Já a Constituição outorgada é aquela Constituição imposta. É aquela Constituição imposta pelo governante. Desculpa, gente. Pelo governante. É aquela Constituição imposta pelo governante, imposta por quem detém o poder. Então, aqui eu coloquei as constituições. Se você quiser um macetezinho aqui,
vamos seguir a ordem cronológica, né? Então, 1824, outorgada. 1891, promulgada. 34, promulgada. 37, outorgada. Olha só, O-P-P-O. Tá percebendo? O de outorgada, P de promulgada, P de novo e O. Aí 67, O. Desculpa. Aí 46, promulgada. 67, outorgada. 69, outorgada. 88, promulgada. Virou o contrário, virou O. Começou com O-P-P-O, depois virou P-O-O-P. Anotou o macetezinho aí? Então, O-P-P-O, depois inverte. P-O-O-P. Tá bom? Constituição cesarista ou Constituição bonapartista é o exemplo da Magna Carta, né? Em que a Constituição era pactuada. É uma Constituição feita pelo governo, mas com uma sanção posterior do povo, uma validação do povo, pode ser um plebiscito, eventualmente um referendo, enfim. Então, Constituição cesarista bonapartista. Muito, muito mais incomum hoje, tá bom? Quanto à estrutura ou estruturação, quanto à função ou quanto à finalidade, nós temos a Constituição garantia, dirigente e balanço. Constituição garantia tem um conteúdo ideológico claro, que é a liberdade individual. É uma Constituição liberal ou negativa. Por que negativa, galera? A palavra negativa aqui vem de impor uma obrigação de não fazer, tá? Negativa no sentido de não fazer. Então, é uma Constituição liberal. O Estado está limitado. O Estado não pode invadir a liberdade do indivíduo. É uma garantia do indivíduo perante o Estado. Tranquilo? Daí o nome Constituição Garantia. Constituição dirigente ou Constituição programática, anota aí. Dirigente ou programática é a Constituição que tem um conteúdo ideológico social em que a Constituição dirige o Estado. A Constituição manda o Estado a agir de determinada maneira para desenvolver para desenvolver a igualdade social, ok? Para desenvolver a justiça social, beleza? E Constituição balanço é uma Constituição de inspiração de La Salle, a gente vai falar sobre esse autor mais à frente. É uma Constituição que não tem um conteúdo ideológico próprio, é uma Constituição que ela busca apenas refletir a realidade sociológica. Então é uma Constituição sociológica, ela apenas reflete a realidade. Ela é uma Constituição descritiva, olha. É como se ela dissesse o seguinte, a sociedade tal é assim, 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 assado. É uma Constituição balanço. Daí o nome de balanço, né? Sabe quando você faz um balanço da empresa, para você ver como é que é o estado geral da empresa? Aqui é a mesma lógica. A Constituição balanço faz um balanço do estado e apenas reflete a realidade social. Tá bom? Próxima classificação quanto à unidade documental ou sistemática. Né? Então nós temos a Constituição orgânica, unitextual ou codificada ou reduzida, que é a Constituição escrita num único documento. Né? Constituição inorgânica, pluritextual, constituições legais, né, ou variadas, são diversos documentos. Professor, isso lembra aquela classificação quanto à forma? Lembra. Né? Basicamente a mesma coisa, falado de forma diferente. Ok? Falado de forma diferente. Quanto à elaboração, Constituição histórica, Constituição dogmática. A Constituição histórica é aquela elaborada ao longo de um período da história, ok? Ao longo de um período da história. Então, no caso da Constituição da Inglaterra, você não tem um momento claro da história em que ela foi elaborada na data tal, no ano tal. Não. Então você encontra ao longo dos séculos, das décadas e dos séculos, o surgimento de várias normas constitucionais. Constituição dogmática é aquela Constituição que é elaborada num momento específico determinado da história. Constituição dogmática. Beleza? É o caso da Constituição brasileira. Quanto à finalidade ou extensão, nós temos Constituição sintética, tópica, breve, curta ou concisa, todos os termos iguais, ou de um lado e do outro lado, Constituição analítica, longa, prolixa. Eu acho que os próprios termos já deixam bastante claro do que se trata. Né? Então, a Constituição americana é a Constituição sintética, tem poucos artigos, poucas emendas, Constituição bem fininha. Né? Constituição sintética, tópica, breve, curta, concisa. Constituição brasileira, com 250 artigos, mais de 100 artigos no ADCT, mais de 120 emendas à Constituição. E aí, galera? Constituição analítica, não tem nenhuma dúvida. Né? É uma Constituição extensa. Classificação de Karl-Loewenstein, eu tinha citado no tema anterior esse nome desse autor, né, um autor alemão.
Então, é uma classificação ontológica, com classificação quanto à efetividade ou classificação quanto à correspondência com a realidade, ok? Então, aqui nós temos a constituição normativa, nominal ou nominalista, e a constituição semântica. Constituição normativa é aquela constituição efetiva, é aquela constituição que ela se impõe sobre a realidade, ela gera os resultados, ela é efetiva, ela tem força normativa, daí o nome Constituição Normativa, ok? Então, ela produz os seus efeitos, ela comanda de fato o jogo, ela manda no jogo, ok? Constituição nominal ou nominalista é aquela Constituição que não é efetiva, ela pretende ser efetiva, mas ela não é. É aquela Constituição que não tem efetiva força normativa, não tem força normativa de fato, ok? Ela até tem uma pretensão de ser, mas não é, ok? E a Constituição semântica é aquela Constituição que é apenas um instrumento de governo de quem detém o poder. Então, não é uma Constituição que se pretende efetiva, não é uma Constituição que quer comandar o jogo, ela é apenas um instrumento nas mãos de quem de fato manda, que são os detentores do poder. A Constituição de 67 e 69, na época militar, é considerada uma Constituição semântica, ok? Que é uma Constituição ali usada pelo comando, né, militar que para se manter no poder, beleza? Principalmente a de 69, né? A de 67 ainda tem uma discussão ali, enfim, mas a de 69 não tem nenhuma dúvida, é uma Constituição bastante semântica, ok? Quanto à interpretação, galera, olha que bizarro, né? A gente vai usar mesmas expressões, mas com sentidos diferentes da classificação anterior. E eu sei que isso é um saco, e eu gostaria de não trazer esse tipo de problema para vocês, mas eu preciso ser honesto. Isso aparece, né? E não só no direito constitucional, né? Em vários outros ramos do direito, você sabe disso, que às vezes a mesma palavra, o mesmo termo, ele dá nome a institutos diferentes. E você tem que saber entender que são coisas diferentes, né? Então aqui, quanto à interpretação, Constituição nominalista é a Constituição que tem uma interpretação precisa, clara. É uma Constituição cuja interpretação literal é suficiente, que hoje em dia é quase impossível na prática, né? Mas enfim, existe essa classificação. E Constituição semântica é aquela Constituição que pode ter muitos significados, então ela vai exigir diversos métodos diferentes de interpretação, ok? Galera, atenção para essa classificação, porque a maior parte dos livros não traz essa classificação, ok? Então, nominalista precisa, clara, literal. Semântica, aí já é uma interpretação mais complexa que exige diversos métodos de interpretação. Quanto ao sistema, a Constituição ela é principiológica ou preceitual. Principiológica, como o nome já indica, é o predomínio de princípios. A gente vai ter um tema só para falar de princípios e regras. E a Constituição preceitual é aquela Constituição que ela é basicamente uma Constituição de regras. Regra, galera, a gente vai ter uma aula só de princípios e regras, a gente vai aprofundar bem isso aqui. Mas só para você entender, regra é um comando de fazer, não fazer uma permissão. E tem uma consequência direta. Matar alguém, pena de tanto a tanto. Então, se você matou, você vai sofrer uma pena. Isso é uma regra. Se você tiver X anos de idade, tempo de contribuição, preencher tais requisitos, você tem direito a uma aposentadoria. Você preencheu os requisitos, você tem direito à aposentadoria. Isso é uma regra. Princípio. Os princípios são vagos. Eles são valorativos. Todos são iguais perante a lei. Não tem um comando nem uma consequência aqui. É um princípio, ok? Então, o sistema pode ser predominantemente de princípios, principiológico, ou predominantemente de regras, preceitual. Quanto ao local de decretação da Constituição, outra classificação que aparece pouco na doutrina, mas é importante porque já caiu em prova. Okay? A gente tem a heteroconstituição ou Constituição heterônoma e a autoconstituição ou Constituição autônoma. A heteroconstituição ou Constituição heterônoma, galera, vai parecer esquisito, mas isso existe, o que eu vou falar, tá? É aquela Constituição imposta por um poder externo para o Estado. Então, não é o próprio Estado, não é alto, né? Não é o próprio Estado que faz essa Constituição, ok? Não é a própria sociedade. É um outro Estado que elabora a Constituição para impor naquilo. Isso é muito comum em situações de descolonização, não foi o caso brasileiro, mas em vários países africanos foi assim.
o país deu a metrópole deu a liberdade, a independência para aquela colônia, mas impôs para aquela colônia uma constituição, né? Ou em situações de guerra, onde o Estado vencedor, ou os países, os Estados vencedores, impõem ao Estado vencido uma constituição, né? Tranquilo? Então, constituição que tem uma origem externa, daí heterônoma. Ou quando o próprio Estado, a própria sociedade, elabora a sua própria constituição, aí é autônoma. E, por fim, constituições plásticas, que é uma classificação própria aqui do Raul Machado Horta, são constituições dotadas de maleabilidade, pois são influenciadas pelos influxos da realidade social, constituição influenciada pela política, economia, educação, jurisprudência, permitem novas interpretações de seu texto à luz de novas realidades sociais. Então, uma determinada norma, por exemplo, a união estável há 50, não vou falar 50 anos porque a Constituição não tem isso tudo, né? Mas a união estável há 20 anos atrás era entendida de uma forma, né? Entre homem e mulher, né? Como sexo homem, sexo mulher, né? Agora você já fala uma união que não é só de homens e mulheres em sentido de sexo biológico, né? Mas toda a questão de gênero, então união homoafetiva e por aí vai, né? Outros tipos de união também, né? Enfim, então são mudanças que a realidade gera e isso repercute na interpretação constitucional, ok? A condição plástica, né, essa plasticidade, né, que essa maleabilidade, essa adaptabilidade com o tempo, isso pode acontecer tanto numa condição flexível, como na Inglaterra, como numa condição rígida, como no Brasil. Então não importa. Flexibilidade, essa plasticidade aqui não tem a ver com ser flexível ou rígida, né? Eu fiz questão de trazer isso para você não tentar mentalmente criar um vínculo entre as duas coisas, porque são coisas diferentes, beleza? Então é isso aí. Fechamos a classificação. Os elementos das constituições nós temos, isso é muito simples. As constituições têm vários elementos. Elementos orgânicos, elementos de organização, elementos da estrutura do Estado. Então, falar que nós somos 3 poderes e não 4, não 5. Você sabia que existem estados que têm 4 poderes? Tem estados que têm 5 poderes, né? Então, nós temos 3. Pegamos lá a tripartição clássica, né? Então, dizer que nós somos 3 poderes, falar lá da organização do TCU, do Ministério Público, né, da Segurança Pública, aí você tem lá tudo isso aí é a parte orgânica, né? Elementos limitativos são os que limitam o poder político perante os indivíduos. Então, estou falando dos direitos e garantias individuais. Elementos socioideológicos, que é a linha ideológica que vai ser escolhida, ou predominante, né? Ainda que não seja a única, mas a predominante. Então, de um lado, o Estado liberal, individualista, de outro lado, o Estado social, intervencionista. Ah, professor, hoje o mundo não é tão preto e branco, não é tão assim, tem muita coisa. Tem, mas ainda dá para a gente fazer uma análise e do tipo assim, olha, existem estados que têm uma linha predominantemente liberal e outros têm uma linha predominantemente social, ok? Elementos de estabilização da Constituição são elementos que visam manter a rigidez da Constituição, a integridade, integralidade, a estabilidade constitucional. Então temos os mecanismos de defesa da Constituição, que aí é a própria jurisdição constitucional, o próprio controle de constitucionalidade. Temos mecanismos de intervenção federal, né? De intervenção nos municípios. Estamos vivendo uma intervenção federal agora, que é um mecanismo em que, diante de uma situação de grave instabilidade, a gente adota um remédio amargo para resolver esse problema. Temos a defesa do Estado das instituições democráticas, e aí entram as Forças Armadas, a decretação de estado de sítio, a decretação de estado de defesa, e por aí vai. Ok? Então são elementos, são remédios amargos, mas que visam voltar à normalidade. Situações de anormalidade que precisam voltar para normalidade. Elementos formais, elementos formais de aplicabilidade. São normas que tratam de aplicação de novas normas, ok? Desculpa, normas que tratam de aplicação das próprias normas constitucionais. Então, o ADCT, você tem várias normas ali que tratam de aplicações, e o famoso artigo 5º, parágrafo 1º, que fala lá que os direitos e garantias previstos nessa Constituição têm aplicabilidade direta, imediata e por aí vai. Então, são normas que tratam de como outras normas devem ser aplicadas. Questão de concurso, galera. Questão de concurso, a gente vai entrar aqui. Tem várias questões, né? Então, Constituição dirigente é aquela que, além de legitimar e limitar o poder estatal em face da sociedade. Calma aí.
Legitimar e limitar o poder estatal em face da sociedade é a Constituição liberal. Se parasse aqui, seria só liberal. Mas ele diz que, além disso, define metas para o futuro mediante instituição de normas programáticas, existindo, todavia, vinculação dos poderes públicos à sua realização. Correta a questão. Constituição dirigente, Constituição programática, ok? Quanto ao modo de elaboração, a Constituição Federal é uma Constituição dogmática, na medida em que se apresenta como produto escrito e sistematizado por um órgão constituinte a partir de valores predominantes num determinado momento histórico. Perfeito. As constituições classificadas quanto ao modo de elaboração como históricas, apesar de serem juridicamente flexíveis, são normalmente politicamente rígidas. Eu acho essa questão maravilhosa, porque ela dá uma bugada na cabeça das pessoas e ela é perfeita. Constituições classificadas quanto ao modo de elaboração como constituições históricas, apesar de juridicamente serem flexíveis, constituições históricas são aquelas constituições elaboradas ao longo da história. Normalmente uma Constituição histórica é uma Constituição flexível, né? Que é aquela Constituição que pode ser alterada por qualquer lei. De fato, elas podem ser alteradas facilmente no que diz respeito à forma, mas dificilmente elas são alteradas. Por quê? Porque aquelas leis constitucionais, aqueles costumes constitucionais, eles poderiam, na forma, ser alterados facilmente. Mas são aspectos que estão tão entranhados na cultura daquele povo que dificilmente vai ser mudado. Por exemplo, galera, você sabia que a monarquia na Inglaterra ela pode acabar com uma lei? A monarquia na Inglaterra pode acabar com uma lei. Fazer uma lei pode acabar com a monarquia na Inglaterra, né? Mas qual é a chance de o parlamento inglês fazer uma lei acabando com a monarquia? Zero, ou quase zero, pelo menos hoje, né? Por quê? Porque a instituição monarquia está tão enraizada na cultura inglesa que, por mais que seja fácil mudar, é impossível mudar. Entendeu o jogo de palavras? É fácil na forma, mas politicamente falando, jamais vai mudar. Okay? Elementos, ainda aqui, né? Assinale a opção correta acerca do conceito de classificação dos elementos da Constituição. Segundo a doutrina, os elementos orgânicos da Constituição são aqueles que limitam os poderes estatais, estabelecem as balizas do Estado de Direito e consubstanciam o rol de direitos fundamentais. Está errado. Aí seriam os elementos limitativos, ok? Que limitam, dá uma baliza, que é uma limitação, direitos fundamentais, seriam elementos limitativos. O elemento orgânico é o que cuida da estruturação e da organização dos poderes, é o contrário. São denominados elementos limitativos da Constituição aquelas que visam assegurar a defesa da Constituição do Estado Democrático de Direito. Errado. Isso aí seriam os elementos de estabilização constitucional. O ADCT não tem natureza de norma constitucional na medida em que dispõe sobre situações excepcionais e temporárias. Errado. O ADCT é norma constitucional, ok? Então, resumo, galera. A Constituição brasileira, ela é uma Constituição formal, escrita, rígida e o social aqui... Será que eu consigo? Não, não consigo. Depois eu ajusto aqui para vocês. Mas é rígida, o social teria que sair embaixo. Rígida, social, heterodoxa, promulgada, dirigente, dogmática, analítica, normativa e plástica. Ok? Então, são o resumo de toda... Para não precisar repetir, porque o assunto não é um assunto difícil, né? Então, a síntese é... O que tudo isso se aplica na Constituição brasileira? O resumo está aqui na sua tela. Beleza? Fechamos, galera, mais um tópico.